Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso OceanCast. Eu sou Amanda Mota, jornalista e professora aqui da trilha de inovação do Samsung Ocean e quero te convidar a vir para cá, ficar aqui com a gente nesse papo sobre desenvolvimento sustentável de produtos inovadores. Aqui ao meu lado, o meu colega professor Luciano Balbino dos Santos, professor também da trilha de inovação do Samsung Ocean. Quero aproveitar rapidamente para te agradecer, professor Luciano, por ter aceito o nosso convite, estarmos aqui hoje para esse papo. E quero dizer para vocês que o professor Luciano nasceu na Paraíba, tem dado sua contribuição aqui no Amazonas já nos últimos anos conosco, aqui em Manaus, mais especificamente na Universidade do Estado do Amazonas, onde o nosso estúdio está sediado. Ele é doutor em Economia de Empresas pela Universidade Católica de Brasília. É professor adjunto da UEA, onde atua no curso de Economia e no programa de pós-graduação, mestrado em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos. É pesquisador no âmbito do projeto Ocean Startups, sediado no Samsung Ocean em Manaus. Aqui no Ocean, ele também trabalha no suporte ao desenvolvimento dos modelos de negócios inovadores das startups. Obrigada, professor. Aqui ao nosso lado, o nosso colega também, professor Tiago Almeida. Ele atendeu ao nosso convite e vai falar também hoje conosco sobre esse tema, mas antes eu quero apresentá-lo a vocês. O professor Tiago é graduado em Engenharia Eletrônica pela Universidade do Estado do Amazonas. Tem pós-graduação em Product Management na Faculdade Descomplica e também está cursando pós-graduação em Desenvolvimento de Software para Alto Desempenho, também aqui na UEA. O professor Tiago tem experiência de 4 anos no setor automotivo, no processo de inspeção e como consultor de diagnóstico, desenvolvendo estratégias para resolver problemas de produtos de maneira eficaz e garantir a qualidade e a satisfação do cliente. Atualmente é gerente de projetos PDI no Hub Tecnologia, onde tem a oportunidade de liderar equipes e colaborar em projetos inovadores, tanto na área ambiental como na área industrial. Que alegria, satisfação, muito obrigada, professor. Muito obrigado. Vamos bater esse papo bem descontraído, nós é que agradecemos. Eu gostaria de começar aqui falando com os nossos convidados sobre o desenvolvimento de produtos na região amazônica, já que falamos aqui da cidade de Manaus. Eu quero que vocês levem em consideração, a pergunta vai para os dois, vou pedir que o professor Luciano, que é nosso professor aqui do Ocean, da área de negócios, possa, trazer a sua perspectiva, considerando a sua experiência, considerando inclusive, professor, o seu dia a dia com as startups, com os empreendedores. O que a gente pode falar nesse momento, começando esse OceanCast de hoje? Ok, Amanda, boa tarde, Tiago. Boa tarde, satisfação estar aqui com vocês. Bom, esse tema é um tema de fato muito oportuno e muito adequado. Eu acho que para esse momento não poderia haver um tema mais inusitado e mais oportuno. Ótimo. Pensando nessa temática, desenvolvimento sustentável de produtos, eu gostaria de fazer de trazer uma conotação pensando mais nessa expressão sustentável, né? Porque ela traz para nós, Tiago, pelo menos 2 conotações. A primeira é referir-se ao termo sustentável nessa perspectiva de conservação do meio ambiente, de preservação ambiental, de alinhamento com as mudanças climáticas, pensando nessa perspectiva mesmo, voltando para o desenvolvimento sustentável. Mas tem uma outra perspectiva que é de fato muito interessante, que a gente não pode deixar de discutir, que é a questão da sustentabilidade, mas a sustentabilidade em termos econômicos. Ou seja, o negócio que eu pensar, que eu imaginar, que eu quiser propor, ele precisa ter sustentabilidade do ponto de vista do lucro, do ponto de vista econômico. E para isso acontecer, nós precisamos considerar pelo menos 3 fatores. Primeiro fator, o negócio que eu estou pensando, existe uma demanda para esse tipo de negócio? A primeira coisa, existe uma demanda? Segundo elemento importante, com relação a esse negócio,
existe capacidade técnica pensada, proposta, e aí eu já entro um pouquinho no setor aí do Tiago, para tornar aquela ideia uma realidade. E o terceiro aspecto é como é que eu vou fazer para fazer com que essa minha ideia ou esse meu negócio chegue, alcance aquela demanda inicialmente que foi almejada. Então eu acho que a nossa discussão vai trilhar por esses caminhos, ainda fazendo uma ressalva sobre o fato de que essas perspectivas elas não são excludentes, não é? Elas se complementam. E entrando um pouquinho na minha experiência aqui nas startups com o Ocean, nós temos startups de sucesso, e eu quero destacar uma que entra bem no tema que nós estamos aqui desenvolvendo, que é a Chemical. Né? A Chemical entrou no Ocean, ingressou no programa Ocean Out com uma ideia, um rascunho de uma ideia, pensando na elaboração de um instrumento, de um produto que pudesse monitorar, fazer um monitoramento hídrico. E, inicialmente, a Chemical focou apenas nas pequenas indústrias. Mas, na medida em que o negócio foi se desenvolvendo, ela foi enxergando outros nichos de mercado, e hoje a Chemical já se estendeu, já está atuando no mercado internacional, como Portugal, Holanda, etc. Foi um dos destaques, né, das startups brasileiras no Web Summit, né? Isso mesmo. Isso mesmo, importantíssimo, professor Luciano. Professor Tiago, gostaria de ouvi-lo. Você acha que o que o professor Luciano colocou faz sentido? Qual é a tua perspectiva inicial para esse tema que a gente está trazendo hoje, que é, lembrando, o desenvolvimento sustentável de produtos inovadores? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, Amanda. Já me perguntaram uma vez mesmo assim, é possível desenvolver de forma sustentável dentro da Amazônia? Sim, é possível. Primeiramente, nós temos vários nichos de segmento que nós podemos abraçar dentro da Amazônia para um desenvolvimento sustentável, como o professor falou. Olhando para o lado mais técnico, que é a minha área, né, de desenvolvimento, a gente tem sempre pensar, quando a gente vai desenvolver um produto voltado para a área sustentável, será que os materiais que eu estou utilizando vão gerar uma economia circular? É aquela que eu vou extrair, consumir e depois consumir novamente. Então, olhando para o ponto de vista técnico, hoje nós temos esse cuidado em desenvolver produtos que estejam dentro da sustentabilidade com relação ao material que eu vou colocar no meio ambiente. E falando um pouco mais das experiências, eu tive o privilégio, eu falo que é um privilégio, eu participei do projeto IARA, que ele tinha como objetivo o monitoramento da qualidade da água, isso lá em Parintins, e o projeto Curupira. E dentro da Amazônia, hoje, nós ainda temos alguns desafios, alguns obstáculos que precisam ser enfrentados. Quais são esses obstáculos? Comunicação, logística, infraestrutura e transporte. Então, esses são hoje os nossos desafios para que a gente possa desenvolver produtos eficazes dentro da nossa Amazônia. Nós temos aí diferentes nichos que nós podemos abraçar e atacar, e nós temos pessoas qualificadas. Hoje, tanto no Ocean quanto no Hub, que são institutos dentro da universidade, nós temos alunos que são desenvolvedores. E não só dentro da UEA, de outras universidades também dentro do estado. Então, hoje nós temos mão de obra qualificada, que são da nossa cidade, né, que podem estar trabalhando dentro desses produtos que são sustentáveis. Então, esse é um pouco da minha visão, da possibilidade, né, que a gente tem de desenvolver produtos sustentáveis dentro da Amazônia. Sim, nós somos capazes, como o professor falou, temos cases de sucesso dentro da nossa cidade, dentro dos nossos estados. Hoje nós temos pessoas que estão recebendo prêmios fora. O professor mais cedo comentou comigo, né, um próprio exemplo que ele tem internamente. Então,
temos muitas oportunidades e assim, a gente estima que vamos chegar muito mais longe, ter muito mais cases de sucesso com produtos que vão beneficiar principalmente a nossa Amazônia aqui. Legal, professor, eu agradeço. As abordagens de vocês me fazem pensar que a gente pode ter aqui diante de nós pessoas, a exemplo, né, da Startup Chemical, a exemplo dos estudantes, dos pesquisadores envolvidos tanto no Iara quanto no Curupira, né, enfim, que são projetos de pesquisa desenvolvidos pela Universidade do Estado do Amazonas, com potencial de alcance, inclusive, para além das fronteiras amazônicas, né? Mas eu queria lembrar também que a gente pode ter diante de nós, aqui do outro lado dessa tela, pessoas que estejam curiosas por entender como é que eu acesso isso, eu sou um empreendedor, eu sou uma startup, que conselho, que recomendação vocês podem trazer para a gente, né? Tentando, de uma forma, claro, aqui objetiva, porque a gente está dentro de um podcast, não é uma aula, né? Mas tentando de uma forma prática, professor Luciano, objetiva, o que o senhor acha que deve ser levado em consideração? Claro, no seu primeiro comentário, o senhor já levou 3 aspectos aí, destacou 3 aspectos que precisam ser levados em consideração, né? Mas para a gente alcançar mais pessoas que tenham interesse de se debruçar sobre essa temática dos produtos, do desenvolvimento sustentável de produtos inovadores. Depois eu quero voltar nessa questão da economia circular, se o senhor quiser destacar alguma coisa, né? Porque a gente precisa, e tem esse papel aqui também no cast, né? De contribuir com essa formação, né? Da audiência aqui que nos acompanha. O que o senhor poderia comentar nesse sentido? Amanda, o Tiago, na fala dele, trouxe algumas situações, porque qual é o início do empreendedorismo? Qual é o início, como é que eu penso na possibilidade de iniciar um negócio? Isso tem que partir de um problema. Tiago citou aqui uma série de problemas. Onde tem problema, e no Brasil tem problema demais, e no Amazonas tem problema demais, existe a possibilidade de negócio. Porque são muitas as estatísticas que apresentam o seguinte: a principal razão da morte cedo, antecipada, dos negócios, dos empreendimentos, é que se pensou numa solução para o qual o problema de fato não existe. Ou não é tudo aquilo que se imaginou. Importante. Então, é fundamental pensar nessa perspectiva. É no problema que surge a oportunidade. E quando eu enxergo esse problema e eu penso numa oportunidade, e eu vejo aquele problema com uma possibilidade, eu começo a pensar diferente e começo a enxergar outras vertentes para atacar aquele problema. Esse é o início de tudo. E aí a gente tem as possibilidades do Ocean. Creio que nós, próximo mês, devemos fazer aqui um outro OceanCast sobre os programas de inovação. Sim. E temos aí várias oportunidades, instituições onde estão preparadas para abrigar esses empreendedores e ajudá-los a desenvolver as suas ideias. Porque, de fato, sozinho não dá para ir adiante. É verdade. Você, professor Tiago, gostaria de te ouvir também. Você poderia, inclusive, comentar um pouquinho do trabalho feito pelo Hub, para que as pessoas que ainda não conhecem possam conhecer, né? Sim, no Hub nós trabalhamos com projetos P&D, que são financiados por empresas privadas, e dentre esses projetos nós temos projetos de várias áreas, projetos que são de softwares, projetos da área mecânica, projetos voltados para sistemas embarcados, projetos voltados para a área ambiental, da indústria 4.0. Então, hoje no Hub nós acolhemos os estudantes, aqueles estudantes da universidade aqui da UEA que se destacam de diferentes cursos da elétrica e cursos da computação, e nós trabalhamos esses alunos, nós desenvolvemos eles. Então, eles vão aprender a lidar com o cliente, vão aprender a desenvolver, vão conhecer as metodologias ágeis que nós utilizamos para desenvolver aquele produto e entregar com alta qualidade para o nosso cliente, e preparar essa pessoa para um posterior mercado de trabalho, ou caso ele queira seguir
a vida acadêmica, né? Hoje nós oferecemos pós-graduações, também vamos oferecer mestrado. Então, é uma ótima oportunidade para manter aquele aluno dentro da universidade. Quando o professor Tiago fala dessa questão da formação e da oferta dessa possibilidade, né, de qualificada, de orientar sobre a formação de times, da gestão e tudo, lembrei de uma conversa que tivemos há pouco tempo, por exemplo, falando de precificação. Deixa eu tentar encaixar aqui essa temática, trazendo para quem está nos assistindo a perspectiva de que quando a gente fala, como você disse, né, de empreender, a gente precisa tentar ampliar um pouquinho esse olhar, esse horizonte, né? E lembrar que outras variáveis vão se interferir nesse processo e, claro, com foco lá na monetização, né, professor? Sim. A gente precisará levar em consideração essa formação, essa qualificação e outras variáveis. Quero aproveitar a sua larga experiência com as startups e tudo, né, nesses anos. E só rapidamente, o professor Luciano falou na primeira resposta dele sobre o programa Ocean Launch. O Ocean Launch é um programa, professor Tiago, de pré-incubação, oferecido pelo Samsung Ocean em Manaus, onde as startups têm aí mentorias, qualificações em áreas diversas. Professor Luciano, se tiver oportunidade, pode explorar um pouco, mas nesse momento a gente focar especificamente nessa importância, nessa necessidade de levar isso em consideração. Que outras, vamos dizer assim, variáveis o senhor vislumbra que de imediato precisam ser levadas em consideração quando a gente fala de desenvolvimento de produtos? Ok, Amanda. Ontem eu estava lendo alguma coisa muito interessante, o Tiago vai concordar comigo e você também, vamos ver, sobre o mercado de carbono. Né? Opa, sim. Falando de assunto oportunidade, quente. Falando de problema, sim. Ou seja, no bojo dessa questão tão séria que o mundo, que o planeta está vivendo, sim. a respeito das mudanças climáticas, sim. tem aí um novo mercado, né? Um mercado inédito, sim. que ainda está passando por um processo de regulação no Senado e na Câmara. Sim. Então a gente nem tem ainda muita precisão de como é que isso vai se dar. E o que exatamente, né? Mas está aí um problema seríssimo, que é a questão das mudanças climáticas, e uma outra possibilidade, aliás, repleta de possibilidades, que é a questão do mercado de carbono. Que, grosso modo, significa o seguinte: as instituições, as organizações, os países, os projetos, as indústrias, elas terão metas para que elas possam trabalhar no sentido de diminuir os gases de efeito estufa. Se elas conseguirem diminuir esses gases abaixo de suas metas, elas ganham crédito. E esses créditos podem ser vendidos para outras instituições, outros projetos, outros países que não conseguiram atenuar os seus gases de efeito estufa. Então, lendo isso, eu acho que foi alguma coisa divina para trazer isso aqui para a nossa conversa. Quanta oportunidade, não é, Tiago? Sim. Porque a gente não sabe muito bem como é que isso funciona. Eu já fico imaginando numa startup ou num empreendedor pensando, criando possibilidades de conectar as pessoas, as instituições que conseguiram crédito de carbono com as pessoas que precisam. Sim. Outra possibilidade é como é que você comercializa isso? Como é que você vai lidar com isso? Outra oportunidade é como é que você vai mensurar a existência, como é que você vai monitorar essa emissão de gases? Então, cada pergunta dessa me veio à cabeça na hora em que eu fazia essas leituras, e eu penso que são possibilidades muito importantes, sobretudo de forma principal para nós aqui que estamos na Amazônia. Perfeito. O senhor lia sobre isso ontem. Eu li também, agora nesse feriado de carnaval, sobre um recurso que o BNDES está destinando para uma grande montadora de veículos no Brasil. Não sei se vocês leram sobre isso,
para que essa montadora atue na produção de novos veículos já numa perspectiva de descarbonização, tá? Não sei se leram sobre isso, né? Você considera, professor Thiago, que esse assunto é um assunto que merece nossa atenção? É um assunto muito promissor, inclusive, professor Luciano, nós já temos uma empresa brasileira que ela foi credenciada, né, a fornecer credenciamento a quem quer produzir crédito de carbono. Então essa foi uma primeira. Uma primeira. Uma única, até esse momento, que já é uma grande oportunidade. Sim. Quem quiser comercializar esse crédito, procura essa empresa, vê o que precisa. Você sabe de que estado é essa empresa? Só por curiosidade da jornalista aqui. Eu não vou saber lhe informar agora, bem. Também não vou informar, sim, para também a gente não dar uma informação. A informação. Isso, E nós também já temos uma startup que, assistindo, né, lendo também, ela já iniciou esse processo de oportunidade, viu como oportunidade de crédito de carbono. E o que ela está trabalhando? Viu a oportunidade de gerar recurso, fonte de renda para os ribeirinhos e gerar fonte de renda para a própria empresa, né, e gerar crédito de carbonos. Ou seja, ela está entregando plantas, né, os ribeirinhos estão plantando e eles estão ganhando aquela comissão em cima daquela plantação. Então, eu achei isso fantástico, porque a gente está gerando economia nas comunidades, né, para aquelas pessoas que precisam, que vivem da agricultura, vivem do pescado. Então, está gerando uma nova fonte de renda e estamos gerando crédito de carbono para ser comercializado. Eu imagino que isso é um mercado que ainda está começando, professor. Sim. Tem muito a crescer. Sim, né? O mercado e a grande oportunidade está aqui, na nossa Amazônia. Perfeito. Então, aqueles que tiverem ideia com relação ao crédito de carbono, não tenham medo. Podem ir, que é muito promissor o mercado. É, muito importante. Diga, professor. Só eu, na matéria que eu li ontem, de um professor chamado Carlos Sangueta, ele fala no mercado de 120 bilhões de dólares. Uau. Até 2030. 120 bilhões? Bilhões. De dólares? De dólares. Tem mais de 8 milhões de empregos. Uau! Sim. Não é? Porque é consultoria, são pessoas, haverá necessidade de pessoas para fazer projetos de inventário, né? Haverá necessidade de pessoas para comercializar. Então, é uma demanda de profissionais muito intensa. E isso não pode ser feito sem tecnologia. Perfeito. Então, acho que isso aí é um nicho espetacular para ser vislumbrado pelos nossos empreendedores. Professor Thiago, a fala do professor Luciano também me faz pensar, da pouco você falou de formação de times, né, e da importância de levarmos isso em consideração, né? Me parece que nessa perspectiva aí de desenvolvimento de produtos, a gente sempre vem verificando aí eu não sei se é uma tendência, uma necessidade de multiprofissionais, né? Então, às vezes, a gente fala de desenvolvimento de produtos, eu não sei o que veio na tua cabeça, né? Se você lembrou de um engenheiro, de um designer, eu não sei que profissão que você pensou, não sei se você chegou aqui e pensou assim, vou ver o que é isso daí e entender melhor. Mas você concorda comigo que a gente realmente está num tempo extremamente promissor, quando a gente pensa em oportunidades, mas pensa também nas possibilidades que diferentes profissionais podem ter diante de si, para não só atuar, como também ganhar dinheiro? Sim. Hoje eu tenho essa própria experiência dentro do laboratório que eu trabalho, do LSE. E nós temos... É o Laboratório de Sistemas Embarcados. Laboratório de Sistemas Embarcados no Hub. Para quem não sabe. Isso. E nós temos diferentes profissionais. Então, nós temos pessoas que atuam na produção, primeiramente falando de engenharia da produção, engenharia elétrica, engenharia da computação, engenharia eletrônica, na qual eu sou formado aqui pela UEA, engenharia de materiais, porque principalmente para produtos voltados para sustentabilidade é um cuidado que a gente precisa ter, então precisamos estudar bem materiais que estamos inserindo dentro da natureza, e também de todas as áreas, química, biologia. Hoje eu também atuo em um projeto totalmente químico. Então, pessoas da química também estão desenvolvendo produtos com ênfase em sustentabilidade, com ênfase em inovação. Então, hoje, qualquer área pode ser inserida, pode ganhar dinheiro dentro do desenvolvimento sustentável, dentro principalmente da inovação tecnológica de novos produtos.
Você não citou, mas eu lembrei de uma área que outro dia eu estava lembrando deles, é o pessoal do direito. Quão valioso tem sido esse pessoal para nos ajudar, por exemplo, na organização, normatização dos documentos relacionados aos projetos, não é, professor Luciano? Perfeito. É importante, né, a gente lembrar disso. Exatamente. Assim, essas novas oportunidades, Amanda, como nós acabamos de relatar aqui sobre o mercado de carbonos, abre possibilidades para as mais diversas áreas do conhecimento. Não é? Então, o que você precisa é se inteirar, pesquisar, estudar, conhecer, e não tem muito essa coisa de ser destinada a um profissional de uma determinada área. Não tem. Não tem. Esse novo contexto dessa nova economia vem quebrando esses parâmetros. Mas eu queria ainda, Amanda, me referir a uma expressão que você usou na sua fala anterior, que eu não fiz menção, que é na questão da precificação. Né? Tá. Acho que eu fiquei muito empolgado com o mercado de carbono e esqueci. Inclusive, olha aí, os empreendedores e startups que tiverem interesse nessa temática, podem procurar aqui o professor Luciano Balbino. Diga, professor, fale sobre a precificação. Nós temos aqui no Ocean, nós oferecemos, né, um curso que a gente chama de estratégias de geração de valor. Olha aí. Né? Porque nesse contexto, o preço em si, ele só faz sentido se ele estiver conectado com o valor, com o que eu gerei de valor. Então, esse trabalho, esse processo de precificação é muito mais do que comparar os preços entre os concorrentes, pensar aí numa margem qualquer, colocar em cima e tentar lucrar e se tornar sustentável com isso. Não é mais assim, não é? Não. Até porque quando você tem ideias realmente inovadoras, você não tem muita facilidade de encontrar concorrentes para isso. Não é? Então você olha para os seus lados, você procura e pode ser que você não encontre quem é que está fazendo algo parecido com o que você está fazendo. Então você não vai ter muito essa referência de preço. Portanto, você precisa desenvolver a sua ideia, aprimorar a sua proposta e a partir dessa evolução você alcançar um preço que precisa corresponder à sua proposta de valor. Né? E daí a gente desmanda para outras áreas, por exemplo, Amanda, e aí eu já entro na sua área, que é na questão do posicionamento do produto. Né? Tá. Quando eu faço esse processo, eu faço pensando que o meu público-alvo, que eu espero, a minha expectativa é que o meu público-alvo veja o meu produto numa determinada perspectiva. E aí passa pelo posicionamento do produto, né? Que é uma questão muito, muito cara que eu acho para o marketing. Excelente contribuição. Eu acho importante a gente trazer isso aqui, vamos dizer, colocar essa temática aqui na mesa, porque para além especificamente dessa abordagem do desenvolvimento sustentável, a gente quer convidar vocês a refletir sobre outras variáveis que se interferem nesse processo, mas não sob a perspectiva de assustar, mas sobre a perspectiva de motivar, de instigar, porque há muitas oportunidades que estão diante de todos nós, seja lá qual for a nossa formação, ou seja lá qual for a área que estamos estudando. O professor Luciano me cutucou aqui um pouquinho, né? Eu falei no início, eu sou jornalista, tenho atuação na área de comunicação institucional, na área de marketing e somos, na verdade, não só eu, né, professor, aqui, por exemplo, dentro do Ocean, nós somos constantemente abordados sobre essa perspectiva de melhor alcançar público-alvo através de posicionamento de marca, através dessa exposição, por exemplo, nos sites, nas redes sociais. E a gente tem ali tentado trabalhar essa formação, essa compreensão e, claro, esse apoio direto a empreendedores, a startups. Lembrando sempre, gente, que não tem receita de bolo pronta, tá? Então, ali é caso a caso, entendendo o modelo de negócio, com orientação, com a mentoria, com o acompanhamento dos técnicos, dos especialistas, para entender de que produto a gente está falando, de que modelo de negócio, que o professor Luciano colocou, né? O que você quer
que você tem de perspectiva, levando em consideração essa questão de como você vai fazer a geração de valor. Então, esses aspectos, essas variáveis, elas precisam ser levadas em consideração. Você acha que faz sentido isso, Thiago, que a gente está falando? Faz muito sentido. Cada ideia é uma ideia. Cada produto é um produto. Então, um produto pode ir para dentro da água, outro pode ir para o meio da floresta, né? Outro pode ir para o ar. Sim. Então, a gente tem que analisar cada variável, gerar um plano, especialidade do professor, e avaliar como vai ser feito esse desenvolvimento, o tempo que vai levar para esse desenvolvimento, os profissionais necessários para que a gente possa estar realizando esse desenvolvimento. Então, todas as variáveis são super importantes para que o produto seja entregue e seja entregue de uma forma eficaz. Lembrando que sempre quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico, a gente quer que saia do papel, né, professor? Sim. A gente quer que a gente tenha um produto, seja ele para ser comercializado ou seja ele para ser entregue à comunidade. Então, todas as variáveis são super relevantes e agregam cada parte do produto. Perfeito. Gostaria de acrescentar, professor? Eu gostaria de entrar num tópico que o Thiago trouxe, muito importante. Aliás, todos os tópicos que você abordou aqui são muito importantes, mas esse me faz lembrar e retomar essa questão do posicionamento do produto quando você está falando da entrega, né? Então, repare como todas essas variáveis precisam estar absolutamente conectadas, Amanda. Quando eu desenvolvi a minha proposta, tirei da cabeça, levei na realidade, como o Thiago colocou, e eu tenho essa perspectiva de posicionar o meu produto, eu corro risco. Aliás, é uma expressão que é própria dos novos negócios, né? Das novas ideias. Isto está realmente intimamente ligado com o mundo das startups, com o mundo dos novos negócios, que é o risco, né? Quer dizer, a gente tem essa perspectiva de sucesso, temos inúmeros exemplos de sucesso, as oportunidades são imensas, mas a gente não pode esquecer de que há um risco. O risco são muitos e são graves, mas esses riscos, eles podem ser atenuados ou controlados na medida em que a gente estuda, desenvolve, trabalha, recebe mentoria. Não é para se apavorar. Não é para se apavorar. Vão fazer parte. Exato. Mas também não vamos entender que vai ser uma festa, né? Claro. Que a gente empreende e vai ficar rico amanhã. Não vai dar para ficar bem amanhã, mas vai ficar. Tá certo. Achei sensacional o que você trouxe. Achei sensacional, porque a gente tem aqui, professor Thiago, convivido ao longo desses quase 10 anos de Ocean, né? Com todo tipo de gente, com todo tipo de negócio, com todo tipo de ideia. E é como você falou, cada ideia é uma ideia, cada produto é um produto, né? Algumas ideias e alguns modelos de negócio, eles, como o professor Luciano falou, talvez eles pudessem ter ido mais longe se esses riscos tivessem sido levados em consideração, se essa formação que você colocou tivesse sido levada mais a sério ou talvez procurada, né, professor Luciano? Acho que a gente precisa colocar isso, né? Mas eu gosto muito dessa perspectiva que você traz, por isso que eu te digo, não é para se apavorar, mas também tem que levar isso em consideração, né? Ainda lembrando da conversa de precificação e como foi oportuno isso para a gente trazer para cá, né? O professor Luciano é dessa área, então ele tem muita habilidade, muita facilidade. Quando ele passa, por exemplo, uma tarefinha, vamos planilhar isso aqui, né? Receita, despesa, vamos prospectar o que você vai ter de custo, né? Inclusive na conversa eu disse, poxa, mas a gente nem sabe tudo. Ele disse, não, mas bote lá, faça um levantamento, pense nisso, né? Sim. Então esse pensar tem que fazer parte, não é, professor? Porque de fato a gente não vai fazer nesse trabalho de precificar, não vai ter nenhuma integral para a gente calcular, ninguém vai precisar fazer um cálculo de função de várias variáveis, não precisa disso.
São contas lógicas, Tá. mas essa lógica ela tem que ser casada desde o início da ideia. Exato. Né? Essa geração de valor é um processo que não termina nunca. Sabe por que não termina nunca? Porque obrigatoriamente a empresa precisa estar se diferenciando o tempo todo. Né? Nenhum diferencial é eterno. Exatamente. Então eu não posso pensar para começar um negócio que é diferencial e ficar esperando que esse elemento tão diferencial seja eterno e torne o meu produto ou o meu serviço sustentável para o resto da vida, porque não vai acontecer. Exatamente. E uma questão importante, às vezes até dentro da fase de desenvolvimento do seu produto, aquele diferencial não vai mais existir. Alguém já chegou lá, já atendeu aquele diferencial e você precisa mudar a rota. Perfeito. E é isso que a gente trabalha no laboratório, imagino que é isso que também o professor trabalha, a gente tem que sempre estar preparado para as mudanças rápidas no nosso produto, no nosso projeto que a gente está trabalhando. Eu particularmente, falando agora um pouquinho das experiências com os projetos, já tive projetos que dentro do laboratório, 1000 maravilhas. Tudo funcionando, tudo certo. Redondo, lindo. Pode entregar. E aí? Mas a gente não pode, a gente precisa validar em campo, fazer os testes, né, de repetição e tudo mais. E chegava para os testes em campo, não funcionava, parava, ou estava falhando. Isso faz parte do desenvolvimento. Então, quando o professor fala, e você falou, não se assuste. Não se apavore. Não se apavore. Todos esses riscos, todos esses obstáculos vão fazer parte dentro da sua ideia, dentro do seu produto, seja ele na parte técnica, seja na parte financeira. Então, o importante é sempre trabalhar em cima dessas mudanças, em cima desses obstáculos, para evitar um tombo maior lá na frente. Perfeito. E você ter a visão que o caminho que você está tendo está correto. Perfeito. Então, essa é a minha Legal, Tiago. abordagem. E lembrar sempre que o cliente, né, professor, ele tem que ser ali o teu termômetro, né? Exato. Lembrando de nova economia, lembrando de marketing, né? Lembrando de economia circular, porque hoje a gente tem um cliente que está preocupado realmente com o cuidado, com o meio ambiente, com o bem-estar seu mesmo, da sociedade, da natureza. Então a gente precisa levar isso em consideração. Acreditem ou não, a gente já está se encaminhando para o finalzinho do nosso Oceancast de hoje. Eu falei para vocês que ia passar bem rapidinho, muito rapidinho. Esse assunto dá muito pano para manga. Se você tiver sugestões para enviar para a gente, que é um desdobramento desse assunto, quer falar de novo com o professor Luciano, quer falar de novo com o professor Tiago ou comigo, você pode chamar a gente por uma das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn. O nosso perfil é @SamsungOceanBrasil. O nosso site é oceanbrasil.com, como você já conhece. E o nosso canal no YouTube, Ocean Brasil. Se você quiser mandar um e-mail conosco, você pode escrever para faleconosco@oceanbrasil.com. Será um prazer receber a tua sugestão de tema. A gente está iniciando esse ano de 2024. Quero dizer a vocês que esse é o segundo Oceancast do ano. Olha quanta coisa maravilhosa. No primeiro Oceancast do ano falamos sobre conectividade e hoje estamos falando sobre desenvolvimento de produtos, sobre sustentabilidade, sobre inovação de um modo geral. E você fica convidado a fazer aí diferente nesse ano de 2024, porque deu para ver aqui nesse rápido papo que tem muita coisa, tem muito mercado, muita oportunidade que se coloca diante de todos nós. Então, para a gente encaminhar o nosso encerramento, eu gostaria de ouvir, professor Luciano, as suas considerações finais. Fique à vontade. Ok, Amanda, quero agradecer a oportunidade, quero agradecer também ao professor Tiago. Tive o prazer de conhecê-lo agora, nesse momento. Excelente oportunidade. Excelente, está vendo? Oportunidades. A palavra certa é oportunidades. E, de fato, é sempre um momento de aprendizagem, de enriquecimento, não é? Isso é o interessante da vida. E dizer para aqueles que nos assistem, que vão nos assistir, o seguinte: nós estamos aí dispostos, abertos e comprometidos em ajudá-los
a desenvolver os seus produtos, os seus negócios, levá-los ao patamar de maior sucesso possível. É possível ajudá-los, nós já fizemos isso, sabemos como fazê-lo e estamos prontos para continuar fazendo. Concorda, Tiago? Concordo. E também gostaria de agradecer a oportunidade, professor Luciano, Amanda, também um privilégio conhecer o professor. Tive um rápido bate-papo com ele antes de a gente iniciar aqui e já gostei muito. Já vem para a próxima aula de geração de valor e Já precificação. vem para a próxima aula com ele. Eu vou numa aula lá de desenvolvimento. Queria deixar também aberto o convite à comunidade. Legal. Quem quiser conhecer o nosso laboratório, conhecer a nossa universidade, estamos de braços abertos para que vocês possam conhecer como funciona o processo de desenvolvimento. Nós temos produtos que ficam à mostra e nós sempre explicamos para os nossos convidados dentro do nosso laboratório. Então, agradecer imensamente a oportunidade. Obrigado. Nós é que agradecemos. O Hub tem o seu perfil em rede social também, Facebook, Instagram, não é isso, Thiago? Sim, Hub Tecnologia e Laboratório de Sistemas Embarcados. Perfeito. Então você fica à vontade, fica convidado. Lembrando que o Hub e o LSE estão sediados também aqui na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, onde existem outros projetos de pesquisa e desenvolvimento, onde existem outras iniciativas que estão sendo desenvolvidas, realizadas, e através do site uea.edu.br você também pode conhecer a Universidade do Estado do Amazonas, vem fazendo uma diferença aqui no Amazonas, na região amazônica, no norte e, quiçá, também no Brasil, através dessas possibilidades que vêm sendo apresentadas através de ações como a do Ocean, do próprio Ocean, né? Através das capacitações tecnológicas oferecidas, a exemplo do Hub, enfim, a exemplo da Academia STEM, do Ludus e muitos outros aqui, que me fogem agora à memória, mas que merecem ser destacados e que vocês também poderão ter acesso através das redes sociais, através do site uea.edu.br, e que fique aí para vocês realmente essa mensagem de que há muito a fazer, há muita oportunidade que se coloca diante de nós. Eu vou ficar aí pesquisando mais sobre a descarbonização. Quem sabe aí eu tenho uma ideia inovadora e junto com o professor Tiago a gente desenvolve um produto. Desenvolve um produto aí e vamos para cima. E vamos para cima, né? Se você quiser participar dessa ideia com a gente, vem, a gente está super aqui acessível, a gente quer realmente contribuir para essa mudança em favor do desenvolvimento sustentável de produtos inovadores, em favor da inovação, né, professor Luciano, sim. Aqui dentro da nossa região, aqui dentro do Brasil, e você pode fazer parte dessa história. Em nome do Ocean Brasil, eu agradeço por você estar conosco neste episódio. Quero te dizer que em breve a gente vai ter mais um episódio novo no ar, então não deixa de acompanhar a gente aqui pelo YouTube e também através de um dos nossos perfis em redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. Vou repetir, @Samsung Ocean Brasil. Será um prazer ter você em um dos nossos programas e também, repito, fique à vontade para sugerir próximos temas para o ano de 2024, tá? Pode ser pelo e-mail, faleconosco, @oceanbrasil, ou através do direct em alguma das nossas redes. Eu quero agradecer, professor Luciano, foi muito bom falarmos disso, faltou tempo para mais assuntos, mas professor Luciano volta em breve, ele já deu até o spoiler, vamos falar em breve aqui de mais assuntos interessantes relacionados à inovação e à tecnologia também. Já vou dar o spoiler, vamos ter aqui com a gente a professora Michela Lasmar, né? Sim. E professor Tiago, muito obrigada, foi uma honra e um privilégio te ter aqui. Volta logo e também vou aguardar a tua sugestão de tema. A gente vai ficando por aqui, te agradecendo e esperando te ver em breve em mais um OceanCast, tá? Grande prazer, um grande abraço, feliz 2024 para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.